queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos nesse ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA de Niterói. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber o irmão Elias Oliveira, do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas Allan Kardec, discursando sobre o tema O Bendito Aguilhão. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão, e a todos os amigos espirituais da Casa de Francisco. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para aprender um pouco mais da doutrina espírita, que tanto nos orienta e nos acalenta neste momento tão difícil. Vamos pedir a Deus que envolva todos os nossos irmãos que encontram-se acamados nos hospitais e também aqueles que encontram-se nos seus lares, doentes do corpo e da alma. Que nosso estudo corra na mais perfeita paz e harmonia, emanando muita luz e energia para todos nós. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos os amigos e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Compartilho com todos do meu carinho, da minha alegria, da minha gratidão por essa oportunidade, que é ao mesmo tempo de trabalho e de estudo, não é, meus irmãos? Então, a gente vai discutir aqui de uma maneira breve, mas espero que possa ser proveitosa, um capítulo do livro Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, cujo título do capítulo é O Bendito Aguilhão. Então, eu preparei um pequeno estudo, uma pequena apresentação, e eu vou pedir licença aqui para que vocês me permitam a gente dividir essa apresentação agora. Bom, muito bem. Como eu disse, né, do livro Contos e Apólogos, é esse capítulo 6, cujo título é O Bendito Aguilhão. Conta-nos o irmão X que Jesus estava reunido com os seus 12 discípulos ali na região ali próxima, né, onde eles sempre circulavam ali, próximo a aquelas regiões ali da Judéia, próximo ao lago de Cafarnaum, enfim, num daqueles cenários tão conhecidos de todos nós. Jesus estava reunido e surgiu uma espécie de contenda, né, com os seus discípulos, que começaram a levantar uma questão que parece bastante pertinente, né? Ela é muito apropriada, inclusive, para o nosso momento. Eles começaram a se deparar com a seguinte questão: será que não é mais fácil para que as pessoas, né, aqueles irmãos que estavam ali próximos, junto deles, para que aquelas pessoas pudessem ter um melhor entendimento da Boa Nova, aderir aos ensinamentos de Jesus, se modificarem, né, buscando o reino de Deus dentro de si mesmas? Será que não seria mais fácil, para se alcançar esse objetivo, essa meta,
de disseminar, de espalhar a boa nova, né, para se alcançar o reino de Deus de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, através da cura dos enfermos. A ideia era bastante simples e, num primeiro momento, até bastante coerente. Qual era o pensamento, então, que perpassava por aqueles companheiros? Uma pessoa doente, que está sofrendo, que está com dor, ela seria menos capaz de absorver os ensinamentos, de captar, né, a boa nova, essa mensagem do Cristo, de se envolver, de ser capaz de se esforçar por aderir, né, a esse esforço de transformação. E aí, né, nesse embate, né, embate no bom sentido, é claro, é óbvio, Jesus ouviu todos os apontamentos, todas as considerações que ali foram postas, e eu vou resumi-las, né, através da fala de Pedro. Pedro fala para Jesus, né, praticamente em nome de todos aquele grupo. Não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Jesus ouviu mansamente, calmamente aquilo, viu, né, aquele rebuliço que todos eles ali estavam em torno da questão, que parecia óbvia, né? Vamos curar todos, todos vão imediatamente aderir e aumentar o número de discípulos. E aí Jesus mansamente diz: ok, tudo bem, se é o que vocês acham que é o melhor, podemos fazer, né, vamos dizer assim, uma espécie de tentativa. Vamos. E aí, no dia seguinte, eles se reuniram em algum local lá, e cerca de uma centena de pessoas que se aproximaram, uma a uma elas foram, né, curadas por Jesus das suas respectivas enfermidades. Cegos, coxos, leprosos e de toda sorte de outras moléstias, né? E, da mesma forma como uma a uma elas foram sendo curadas, uma a uma, à medida em que elas estavam saudáveis novamente, elas agradeciam, elas se colocavam, né, inicialmente um sentimento de gratidão, de muita alegria, óbvio, por estarem curadas das suas moléstias, e quando convidadas a fazerem parte do grupo, de ouvirem a boa nova, de deixarem com que, de abrirem, vamos dizer assim, seus corações para aquelas doces palavras de Jesus, uma a uma, da mesma forma, elas foram se esquivando, oferecendo cada uma delas uma justificativa diferente. Umas não podiam porque tinham algum parente esperando, outras porque queriam anunciar aquele milagre que tinham recebido, outras porque estavam tão felizes que queriam comemorar, e assim por diante. No final, todas se evadiram e ficaram lá ficou Jesus com seus 12 discípulos. E aí Jesus, sabiamente, também aproveitou da situação para nos transmitir um ensinamento que vai explicar claramente o título do capítulo, né? Aí nos diz Jesus, depois de toda essa ocorrência: aliviemos a dor,
Mas não esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Olha que ensinamento, meus irmãos. Então, Jesus deixou com que se fizesse como os discípulos queriam e aproveitou daquilo para ensinar. Uma lição que a gente tem que guardar profundamente, que cala em nossos corações, principalmente para o momento em que atravessamos, em que temos uma pandemia, né, que afeta todo o nosso planeta, que nós, especialmente aqui no Brasil, estamos mais afetados ainda, que muitos irmãos estão desencarnando pelas vias desse vírus, do coronavírus, pela Covid. Muitos estão sofrendo as consequências da doença, muitos estão sofrendo com seus parentes, com seus amores, com aqueles que lhes são mais caros, que estão internados, estão afastados, né? Então, nesse momento, especialmente essa mensagem de Jesus, ela é importantíssima. Ali, naquele momento, ele dizia, então, para os seus discípulos, sim, é importante todos nós aliviarmos as dores dos nossos irmãos. Mas a gente não deve esquecer o que ensina Jesus, que o sofrimento é criação do próprio homem. Então, é criação nossa, que nos ajuda a evoluir. E aí ele diz, então, que esse bendito aguilhão nada mais, nada menos é que a enfermidade corporal. E que sem esse bendito aguilhão, seria quase impossível este nosso rebanho humano conseguir sair desse lodaçal em que a gente se encontra, né, do próximo à matéria, até o plano da celestial, né, do paraíso, ou seja, até uma condição de espírito mais evoluído, espírito mais puro. Então, a gente precisa refletir. A doutrina espírita, ela está aqui, né, ela veio como consolador prometido pelo próprio Mestre Jesus para nos ajudar ainda mais a gente capturar, entender melhor, internalizar as mensagens né, da doutrina moral do Cristo. Ora, é evidente que a gente precisa entender esse bendito aguilhão de uma maneira racional, que a nossa fé ela é raciocinada. Então, é lógico que Jesus, e muito menos Deus, devem ficar felizes de nos ver sofrendo as consequências de uma doença, de uma moléstia, muitas vezes grave, muitas vezes até sem cura. Mas eles entendem, como Jesus está colocando aqui, que essas são ferramentas, vamos chamar assim, necessárias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se libertar, né? Para que possamos nos libertar de nós mesmos, das nossas próprias imperfeições. Porque, como Jesus diz, né, o sofrimento é criação do próprio homem. Então, o homem gerando o seu próprio sofrimento, e não punição, castigo ou qualquer outra forma de pena que Deus impõe aos homens. Muito bem. Então, a partir desse entendimento, a gente vai para o nosso Pentateuco e a gente vai buscar, primeiramente no Livro dos Espíritos, alguns esclarecimentos que vão, né, corroborar o que Jesus diz e clarear ainda um pouco mais, se ainda não entendemos. Nos diz, no Kardec, né, ele pergunta aos espíritos na questão 714,
Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres? A resposta dos espíritos superiores a Kardec é: pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Aí, na questão que vem em seguida, que é o desdobramento dessa, Kardec reitera, então, complementando: perto da morte física ou da morte moral? Os espíritos respondem de ambas. Morte física e morte moral. E aí Kardec faz um comentário a essa questão 714. Ele diz, né, que o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos prazeres coloca-se abaixo dos animais, pois que estes se contentam na satisfação das necessidades. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são também a punição, a transgressão da lei de Deus. Bom, entendendo que o que ele está chamando aí de punição, a transgressão da lei de Deus, na verdade é a consequência dos próprios atos da criatura, pelos seus próprios abusos, né? A gente entende e, com isso, faz a conexão com o que Jesus falou lá aos seus discípulos, naquele momento do ensinamento lá do bendito Aguilhão, quando ele disse que essas enfermidades são necessárias para nos libertar de nós mesmos, de que a dor é consequência das nossas próprias atitudes. Então, aqui Kardec está dizendo, são os excessos de todo gênero que levam, né, a essa morte física ou moral. Então, as doenças, as enfermidades são consequências, são resultado dos abusos. E aí a gente pode desdobrar, né, na questão no Evangelho, agora segundo o Espiritismo. Eu esqueci de colocar aí, mas é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, aonde no item 3 Kardec vem tratando da justiça das aflições. Ora, é uma máxima que precisa ser, a gente precisa talvez até colocar num quadro, né, para poder ter isso em mente e nunca esquecer. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. É este axioma, né, essa relação aí, ela a gente precisa ter clareza o tempo todo. A doutrina espírita nos apresenta um Deus que é bondade pura, justiça, amor, misericórdia. Portanto, qualquer vicissitude que a gente enfrenta na vida tem que ter uma causa, e se Deus é justo e bom, essa causa tem que ser justa. Há de haver alguma causa, alguma explicação. Não pode ser obra do acaso, né? E aí, o que Kardec, nesse capítulo, ele nos esclarece de uma maneira muito contundente que existem as aflições, e aí a gente coloca as enfermidades, as doenças no meio delas, que tem uma causa atual, considerando a presente reencarnação, né? Esta nossa reencarnação, este momento presente. E tem outras causas que são anteriores. Então, vamos lá. Nos itens 4 e 5, ele fala das causas atuais das aflições. E aí ele fala exatamente o que nós já ouvimos aí de outras formas. Nos explica Kardec quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Ou seja, os males que nós mesmos produzimos como consequência das nossas intemperanças, dos nossos excessos, dos nossos exageros. E aí ele diz: Deus quer que todas as suas criaturas progridam, sabe?
né, que o nosso destino é a angelitude. Aí continua Kardec. E, portanto, Deus não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Aqui eu acho que Kardec usa uma palavra, para mim, que ela é chave para esse entendimento, né? Para a gente poder voltar lá na origem da nossa conversa, né? Entender esse bendito aguilhão, né? Como que uma enfermidade pode ser algo bendito? Quando aqui Kardec nos diz que todas as nossas faltas acarretam consequências inevitáveis. Então, aqui essa relação fica mais clara. Não é punição, não é castigo, não é, nenhuma forma de pena que Deus nos impõe. É consequência das nossas próprias faltas, né? Viciações. Então, ok, temos as causas que são presentes, né, da atual reencarnação. Mas existem causas anteriores das aflições, está no item 6, onde Kardec esclarece que se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, né, entendendo o homem como consequência de si mesmo na presente reencarnação, outros males há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que o são, e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Olha, meus irmãos, aqui está bastante claro que muitas enfermidades, então, principalmente essas de nascença, elas vêm como consequências, né, são aflições com causas anteriores. E aí vamos entender melhor essas causas. Exatamente pelo axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E aí, mais uma vez, remete-se Kardec àquela ideia de que, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Portanto, amigos, se a gente entende Deus como um ser que castiga, como um pai punitivo, tudo bem. A gente pode entender a enfermidade como uma punição, né, nos primórdios da humanidade se entendia como sendo uma forma de que Deus estava castigando ali um povo ou uma pessoa em particular, né? Mas isso é dessa crença primitiva, esse Deus que castigava, que punia, que exigia recompensas, né? Não é o Deus que a doutrina espírita vem nos revelar. E aí, complementa Kardec. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Portanto, é aquela relação que a gente já traçou. Ou está na nossa presente reencarnação, então, a gente consegue fazer uma retrospectiva e encontrar uma causa que, né, justifique a situação presente, da enfermidade, inclusive, ou é de uma existência anterior, né, uma causa anterior. E aí ele conclui: as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Portanto, essas aflições, essas tribulações, essas enfermidades, essas moléstias, estas doenças,
funcionam como expiações do passado e provas para o futuro. Agora, como bem sabemos, é necessário o famoso bem sofrer, o sofrimento que a gente tira o proveito dele. Por quê? Porque quando a gente passa por esse sofrimento, com resignação, com coragem, com esperança, na crença de Deus, que Ele é Pai, Ele não está nos desejando o nosso mal, não, sem revolta, sem esse sentimento de abandono. É assim que a gente pode passar bem por essa prova ou expiação. E aí, a gente traz agora algumas referências da literatura espírita para poder traduzir também melhor essa ideia, né? E aí eu trago o livro Missionários da Luz, que é o espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que no capítulo 4, Vampirismo é o título, ele diz: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações mentais inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Então, em cólera, né, raiva, ódio, intemperança, desvarios do sexo e viciações, os vícios das mais diferentes matizes, né, natureza, são criações mentais inferiores que nos afetam intimamente. E que, se a gente entende que é uma relação que ela é simbiótica, né? A mente afeta o corpo, que afeta a mente, que afeta, né, trazendo a ideia do espírito, né? A gente sabe que existe uma relação do espírito, através do perispírito, com o corpo físico. Então, quando ele diz que o corpo doente assinala a mente enfermiça, é porque existe uma relação e uma coisa influencia na outra. E, neste caso, muitas vezes, quase sempre, o corpo doente é o reflexo de uma mente doente. E uma mente doente reflete um espírito doente, por consequência. E aí, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado também por Chico Xavier, no capítulo 28, cujo título é Enfermidade. Ele vem, da mesma maneira, trazendo a mesma ideia que a gente viu bem desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, das causas atuais e anteriores das aflições, e, né, ele corrobora com essa mesma ideia. E aí vamos ver o que tem a nos dizer Emmanuel nesse sentido. Ele diz: as inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias. Como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que os compõem. Em outras palavras, o que o Emmanuel está dizendo, a mesma coisa que a gente viu no Evangelho. Então, doenças congênitas, mutilações imprevistas, enfermidades incuráveis, que muitas vezes, né, acontecem na mais tenra idade, elas podem ser entendidas como provações necessárias, como expiações pelas quais o espírito precisa passar. É o famoso medicamento amargo aí que a gente às vezes precisa para poder se curar. Por outro lado, né, no outro lado da balança,
os sintomas que ele diz na experiência comum, então, assim, os mais comuns, os mais frequentes, os que mais acontecem, né? E ele ainda diz mais, em maioria esmagadora, ou seja, é a maioria, se é esmagadora, né? A grande a quantidade dos casos de enfermidades, elas vão decorrer do reflexo infeliz da mente sobre o corpo. Então, pegando exatamente a mesma ideia que André Luiz nos trouxe em Missionários da Luz, falando do vampirismo, né? Operando desajustes. Então, a mente desajustada causando desajustes no corpo físico. Então, esta relação, e aí a gente volta lá no que Jesus falou a Pedro e aos seus discípulos, na narrativa de Irmão X, né? No livro Contos e Apólogos. O que ele nos diz? A dor a gente precisa ajudar a aliviar. É necessário, né? É nosso dever de caridade ajudar a aliviar a dor. Mas o sofrimento é o próprio homem quem produz, pelos seus excessos, desvarios, pelos vícios, pelas suas criações mentais inferiores, pela vibração, né, em padrões muito inferiores, muito baixos, né, mentalizando só coisa negativa, pensamentos deletérios, conexões com coisas assim do tipo raiva, inveja, ciúme, esses sentimentos que nos puxam literalmente para a matéria, né? Que nos prendem. Então, aqui a gente entende com mais clareza, a partir da luz que o Espiritismo coloca, em cima das palavras abençoadas e benditas que Jesus nos ofereceu, que a enfermidade, como todas as outras aflições, ela é um produto muitas vezes necessário para que nós consigamos nos depurar. É o famoso remédio amargo que a gente precisa, né, para poder se curar. Essa cura, muitas vezes, depende de um processo de expurgação, né? A gente precisa passar por aquela fase de expurgo, muitas vezes, de o doente ficar ali um período convalescente até conseguir a sua melhora. Isso não vem, melhor dizendo, sem algum nível de sofrimento e exigindo muita força, muita coragem, muita resignação, muita submissão desse que passa por essa provação. Então, que a gente possa tirar dessa lição, nesse momento, esse ensinamento, né? E mais, o mesmo Emmanuel, em Vinha de Luz, também pelo psicografia de Chico Xavier, ele nos dá uma receita do remédio salutar. Se a enfermidade funciona como o bendito aguilhão, tem remédio, e esse remédio é um remédio salutar. Ele nos diz o seguinte, que quando ele falando de Lucas, numa passagem lá escrita por Lucas, né, ele diz assim, o grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano inferior, o plano interno, desculpa. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem um reajustamento íntimo necessário. Então, Emmanuel aqui vem nos trazer esse remédio salutar. Quando a gente lança fora, né, quando a gente
pede desculpa pelas nossas faltas, pelas nossas culpas, quando a gente perdoa, quando a gente ora uns pelos outros, né? Esse conjunto de elementos faz melhorar toda a psicosfera, faz melhorar a nossa vibração, né? Os nossos pensamentos, e, como ele diz, formam uma corrente que se une, que se conecta, mesmo que a gente não perceba na nossa consciência comum. E, por outro lado, também ele diz, né? Tem que haver o reajustamento íntimo, ou seja, é necessário pedir perdão a quem a gente ofendeu, a gente magoou, causou algum mal? Sim, mas, por outro lado, a gente precisa se reajustar conosco mesmo. É o exercício do auto-perdão. E aí, nesse sentido, né, quando a gente se perdoa, perdoa o próximo, quando a gente busca essa conexão com Deus através da oração, uns orando pelos outros, né, um trabalho de irradiação, de prece coletiva, prece individual, a gente cria essa teia que nos eleva, que nos aproxima de Deus e que nos alivia nesses momentos de provação. Então, meus irmãos, aqui para fechar, eu gostaria de deixar essa conexão final. Se, por um lado, a gente traz um esclarecimento à luz da razão, da doutrina espírita e da doutrina moral do Cristo, de que as enfermidades funcionam, sim, como um bendito aguilhão para nos ajudar a evoluir, a crescer, a nos depurar. Por outro, Emmanuel, nessa página, nos traz o remédio salutar. Portanto, que a gente use esse remédio salutar, principalmente nesse momento de tantas dores, de tanto sofrimento, de tantos irmãos em desespero, em revolta, revolta pelos que se foram, aqueles que estão doentes, revoltados pela doença. Então, que isso a gente consiga afastar dos nossos corações, que, como a gente viu, não ajuda e, pelo contrário, só nos atrapalha. Então, que a gente consiga usar esse remédio salutar. Tá? Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa apresentação, e eu vou agora encerrar a apresentação e vou compartilhar com vocês, conforme foi pedido. A gente vai fazer, a título de prece final, a leitura de um poema que eu me dei a liberdade de fazer uma extrapolação aqui, e, na verdade, eu vou usar uma letra de uma música, de uma canção. Eu acho que tem bastante de poesia em si mesma. É do Renato Russo, a canção é Mais Uma Vez, e ele nos diz o seguinte: mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança.
Então, com essa singela mensagem, eu finalizo aqui. Agradeço a todos pela atenção, pelo carinho e por dividir comigo esses momentos. Desejo a todos muita paz e que o Mestre Jesus nos envolva a todos com muito amor. Até uma próxima ocasião. Fiquem todos com Deus.